apesar de Padre Cícero ser protagonista de uma história mais política do que religiosa, isso não faz com que ele não seja considerado por os romeiros um homem santo. E que aqui em Juazeiro seja uma terra santa. Pessoal, em 1908, Padre Cícero já lutava por a emancipação de Juazeiro do Norte, Juazeiro independente. Juazeiro era um distrito do Crato. E o Crato não cedia. O distrito de Juazeiro cedia impostos para o Crato e comprava mercadoria no Crato. E aí os políticos do Crato não aceitavam o Juazeiro ser independente. E Padre Cícero já lutava por isso. Padre Cícero, ao lado do médico baiano Cláudio Bartolomeu, Zé Marrocos e o padre José Peixoto de Alencar. Padre Cícero ia junto a esse quarteto, formando esse quarteto, eles lutavam por a independência de Juazeiro. Com isso, Padre Cícero criou o jornal O Rebate, que pregava a independência de Juazeiro, Juazeiro livre, Juazeiro uma cidade livre do Crato. E Padre Cícero foi plantando isso e criando e alimentando esse sonho de Juazeiro ser uma terra dele. Juazeiro já era considerado como uma terra santa. Nesse tempo já havia muitos romeiros. Já havia romeiro para falar com o Padre Cícero, pedir remédio a Padre Cícero, pedir conselho a Padre Cícero, pedir graça a Padre Cícero. Já havia muitos romeiros nesse tempo. E Juazeiro do Norte já tinha uma economia elevante, já tinha uma economia considerável a de um município. E os políticos cratenses não aceitavam isso. E eles foram insistindo. O médico baiano Cláudio Bartolomeu, Zé Marrocos e o padre José Peixoto de Alencar. Eles foram insistindo junto a Padre Cícero. E aí eles começaram a aplicar sanções no Crato. Eles deixaram de comprar no mercado do Crato e deixaram de pagar imposto no Crato. E aí o Crato foi cedendo. O governo estadual e o governo do Crato foram cedendo aos poucos e Juazeiro vinha naquela força de crescimento bem elevada. Uma porcentagem crescendo bem maior do que o Crato em si crescia, independentemente. E aí foi tido essa emancipação de Juazeiro. O Padre Cícero, junto a esses três senhores, tinha o apoio da Assembleia Legislativa. Eles tinham esse apoio. E aí em 1911 Juazeiro foi dado como cidade de Juazeiro. E Padre Cícero foi prefeito. Dizem que eles queriam se matar, os grandes, mas entraram em um acordo com o Padre Cícero. Padre Cícero foi prefeito de 1911 a 1925. E por que esse nome Juazeiro? Juazeiro, os camponheiros, os tropeiros, os moambeiros vinham para a Feira do Crato e eles se hospedavam no Juazeiro que tinha na Praça Padre Cícero. Dizem que tinha um Juazeiro, dizem que tinham vários Juazeiros. Acredito que vários Juazeiros. Eles se hospedavam, lá era como uma pousada, dormiam lá e vinham para o Crato. Para a Feira do Crato faziam a rota lá. E esse Juazeiro abrigava todas as pessoas que vinham. E lá foi dado o nome de Juazeiro. Primeiro foi feito uma casa, e aí foi feito um vilarejo. E esse vilarejo foi dado o nome de Juazeiro, distrito do Crato, e aí foi feita essa emancipação por o pai de Juazeiro, Padre Cícero Romão Batista, que se torna uma história mais importante do estado do Ceará. Coronel Médico Marcos Franco Rabelo, ele era presidente do Ceará, como se fosse hoje governador presidente do Ceará. Ele começou a perseguir Padre Cícero, certo? E ele tinha do lado dele a força da justiça da polícia. E Padre Cícero não cedeu ao regime deles. Padre Cícero governava já Juazeiro de 1911, né? E estaria lá no poder em 1914. Lá ele já não era mais padre, ele já tinha sido tirado de sua patente de padre por causa do milagre da Beata Mocinha, certo? Que a hóstia se transformou em sangue. Dizem,
a história diz que ela era tuberculosa e ali tinha sido forjado o milagre da hóstia. Ela já estava no estado grave e ela já botava sangue, tossia sangue, né? E ali foi forjado, diz o Papa do tempo, né? A Igreja Católica. E Padre Cícero estava no poder. Franco Rabelo disse que ele era uma ameaça. Ele invocava muitas pessoas e era ameaça à união. E aí Franco Rabelo começou a dizer que ia entrar em Juazeiro. Uns dizem que iam prender o padre, que iam deportar o padre, que iam tirar o padre, e outros dizem que iam arrancar a cabeça do padre e levar a cabeça do padre, certo? Ele teve apoio aqui na cidade do Crato. Franco Rabelo, ele teve apoio e veio inúmeros soldados para combater. Enquanto isso, o Padre Cícero estava desesperado que ia morrer, relatou a muitos romeiros, a muitas pessoas do seu povoado, do Juazeiro do Norte, que já era cidade, da cidade de Juazeiro do Norte. E os romeiros ficaram sabendo e veio muitos e muitos romeiros para defender Padre Cícero. Eles tinham lá como uma terra santa. E Padre Cícero teve uma ideia de construir um valado de Nossa Senhora das Dores. Mãe das Dores, o nome do valado. Ele abençoou com o nome Mãe das Dores, que hoje é a padroeira de Juazeiro do Norte, né? E começou a construir esse valado em torno de Juazeiro, a rodeia de Juazeiro. Algumas pessoas dizem que Padre Cícero construiu um muro de pedra. Dizem que o muro de pedra era ali entre Crato e Ponta da Serra. Ponta da Serra é Crato, é distrito do Crato, fica entre o município do Crato e o distrito do Crato, que é Ponta da Serra, onde tem o Padre Cícero. Dizem que tinha um muro de pedra lá de 150 braças, de 300 metros a 300 e tantos metros. Dizem que uma braça é 2 metros. E dizem que uma braça é 2 metros e 20 centímetros. Quer dizer, 150 braças daria de 300 metros a 300 e tantos metros, né? Que se fosse 2 metros fechados. E dizem que Padre Cícero construiu esse muro de pedra para abrigar os romeiros. Na entrada, onde eles vinham, onde o governador vinha com esses policiais, certo? E já diz os historiadores que foi um valado, uma vala, uma trincheira, rodeando Juazeiro. Juazeiro não tinha essa extensão territorial que tem hoje, é pequeno, mas era menor, né? Porque não foi dado depois essa extensão, a maior para Juazeiro, e foi construído esse valado, rodeando Juazeiro. Enquanto isso, os soldados se preparavam aqui no Crato para invadir Juazeiro. Não se sabe ao certo o que iriam fazer com o Padre Cícero, porque não chegaram a botar as mãos em Padre Cícero, certo? E aí começou esse confronto. O que me inculca é isso. Uns dizem que tinha um muro de pedra e outros dizem, historiador, que é um valado, era uma vala. Outros dizem que o muro de pedra era em Juazeiro, dividindo Juazeiro com Crato. Outros dizem que era na entrada de Barbalha, vindo de Missão Velha, Barbalha para chegar em Juazeiro. Outros dizem que era entre Crato e Juazeiro, outros dizem que era aqui na Ponta Serra, é confuso. E outros dizem que foi um valado, a rodanha de Juazeiro. Quer dizer, esse valado era ruim das polícias entrar sobre ele. E assim os romeiros conseguiram conter os policiais. E aí retomaram o contra-ataque ao Crato, onde os policiais, dizem que os policiais abriram, foram covardes e saíram correndo. E assim Juazeiro dominou o Crato, dominou Barbalha, dominou Iguatu, dominou muita cidade e dizem que ele foi até Fortaleza com os romeiros. Posteriormente, Padre Cícero venceu a guerra. Padre Cícero se tornou vice-presidente do Ceará. Esse governador vice-presidente ganhou o posto. Depois foi eleito deputado, mas não assumiu o cargo. E assim foi prefeito de Juazeiro durante 1911
até 1925, 14 anos. Quer dizer, a democracia foi se implantando e se criando e se formando aos poucos, porque não existia esse tempo. Era um tempo que você era colocado no cargo, não tinha o voto, e o tempo que a pessoa ficava até o tempo que queria, né? 14 anos no poder, não tinha um tempo determinado. Se tinha, não era feito. Era o tempo do coronelismo, onde os coronéis eram quem mandava. Um tempo que hoje está escasso, ainda existe aqui na nossa região. São as pessoas que têm condições, mas está acabando aos poucos, certo? Com a democracia, com o direito, não existe não mais, digamos que direitos iguais. Sim, aí como eu estou falando, essa é a história de Padre Cícero e a Guerra de 14, certo? Queria entrar mais adentro, mas poucas pessoas sabem. Um livro diz uma coisa e outro livro diz outra. Eu pesquisei nas bibliotecas, pesquisei nos campos. Um livro diz uma coisa, outro diz outra. As datas são a mesma, mas um livro diz que tinha um muro de pedra, outro livro diz que tinha um valado, outro livro... É complicado, pessoal. Não tem a colocação certa desse muro de pedra, né? Dizem que é num, dizem que é no outro. Mas eu não sabia, fiquei sabendo, porque eles dizem que o Crato é uma lagoa encantada. Porque o Crato tem tanta água. Porque nosso Crato tem tanta água no nosso subsolo. Nosso lençol freático é rico. Primeiro, nós ficamos no pé de uma serra. Nós ficamos no pé de uma serra, no pé de uma montanha. A nossa colocação geográfica, ela é privilegiada, certo? E tem as nascentes no pé de serra, que elas jogam água por cima e jogam água por baixo. E aí vai o nome Crato, é uma lagoa encantada. Aterraram e fizeram o Crato. Aí vai, o pessoal diz uma história, uma lenda, não sei se é verdade. Antigamente, quando as pessoas não existia transporte, depois dos índios, que as pessoas usavam muito, hoje ainda tem, mas as pessoas usavam muito o carro de boi, era o transporte. O transporte que havia era só o jumento, os animais, carro de boi e a carroça. Dizem que tinha um local aqui que as coisas iam, as pessoas iam, os animais iam, o que fosse, sumia. Lagoa encantada. Podia ser só uma lagoa, mas encantada por quê? Porque afundou muitas coisas nessa lagoa. As pessoas iam, quando via que não afundava. Um dia um senhor foi com um carro de boi pegar uma lenha. Dizem que é próximo aqui, a Vila Padre Cícero. Eu moro no bairro São Miguel. O bairro São Miguel faz fronteira com a Vila São Bento. O bairro São Miguel faz fronteira com a Vila São Bento. E lá também, lá é muito alagado. Lá é a saída do rio Grangeiro, esse rio que inunda a nossa cidade. Ela vai para lá, esse rio vem do pé da serra, passa por lá, perto de lá, e vai para o rio Salgadinho de Juazeiro, vai para Aurora, e aí vai buscando o mar. Quer dizer, é um lugar que é alagado. E esse cara, esse senhor que foi pegar essa lenha, deixou esse carro de boi lá próximo, no lugar alagado. Quando ele foi pegar essa lenha, que ele voltou, ele avistou o carro de boi com um boi sumindo, afundado no chão e nunca mais apareceu. E tinham avisado a ele antes sobre essa lagoa encantada. E assim dizem, por causa disso, que o Crato é uma lagoa encantada. A cidade do Crato era uma lagoa encantada. Aterraram e fizeram o Crato. Isso é essa lenda que dizem, que sumia muitas coisas nessa lagoa. Ela se apresentava um local que não era convediço, mas as pessoas chegavam e sumiam, desapareciam. Essa é o motivo dessa lenda, certo? E tenho que dizer também, quando houver uma guerra em Juazeiro, o Crato levanta, quando o sangue der no baixio do cavalo, o Crato levanta para lavar o sangue de Juazeiro. Essa era um dizer de Padre Cícero. Padre Cícero Romão Batista. Esse era um dizer dele. Quando o sangue der no baixio do cavalo, o Crato levanta para lavar o sangue de Juazeiro. E também, pessoal, tem a história
da Pedra da Batateira. A Pedra da Batateira, vocês estão assistindo, procurem lá no meu canal, tem o Pedra da Batateira, uma história sem fim. Pedra da Batateira, só Pedra da Batateira, o filme, o vídeo, só Pedra da Batateira. Pedra da Batateira e o Rio Cardiloso, ou seja, Rio Caudeloso. Tem vários vídeos, tem 3, 4 vídeos no meu canal sobre a Pedra da Batateira, certo? E vão lá, olhem esses vídeos. A Pedra da Batateira, para vocês não verem esse vídeo, o homem branco chegou aqui à nossa região, não tem data certa, não tem data específica, e ele invadiu. Aqui era um lugar que tinha muitos índios, muitos índios, por fato de nós ter a água potável, a água da nascente, certo? E onde tem água tem fauna, tem flora, tem tudo, né? Tem vida, a vida vem da água, né? Onde tem água, a vida aparece, a vida se transforma. Veio o homem branco e queria a nascente, queria o poder, queria os índios, e houve confronto com os índios, e o índio não cedeu, e o índio sumiu para todo canto, fugiu, muitos foram escravizados, muitos foram mortos, e o índio, com sede de vingança e com raiva dessa injustiça, jogou a maldição sobre o homem branco, a Pedra da Batateira. O homem branco iria dominar a cidade, mas existiria a Pedra da Batateira. A Pedra da Batateira se localiza no pé da serra, e ela ia romper, ia rolar, e todas essas nossas nascentes iam romper e iam jorrar água. Nessa água, junto com essa água nossa, dizem que existe um braço do mar. A água vem lá do mar, de tanto ela andar nas areias e filtrar, ela perde o sal, deixa o sal para trás e sai aqui com água doce. Mas nesse caso, quando a pedra cair, ela vai romper toda a barreira, com mais de 60 km de extensão, certo? E mais de 250 a 300 metros de altura. Essa barreira seria como se fosse estou dizendo uma base, seria como se fosse um desabamento de 300 a 500 barragens dessa que rompe e mata o pessoal. No nosso caso seria como se fosse de 300 a 500 a 1000 barragens ao mesmo tempo se rompendo. E lá, quando ela se rompesse, viria o mar junto, que ela segura, é um braço do mar, segura o mar, a água sai como água doce, e aí mataria toda a população caririense, a população que o que foi feita foi dado início por o homem branco, porque aqui antes existia a população indígena. Como o índio foi dizimado, sacrificado e expulso, e existia outra raça, e essa outra raça teria que pagar por esse feito, certo? Essa aí é mais uma história de Padre Cícero Romão Batista. E tem várias histórias sobre Padre Cícero. Dizem que Padre Cícero disse, naquele tempo antigo, são histórias que me contam, pessoal, eu não estou criando não, viu? Dizem que naquele tempo antigo, o pessoal desmatava muito, fazia muito mal à natureza e que existia muita caça, tudo. E Padre Cícero disse que um dia até o vento ia se vingar, até o vento traria justiça. Quer dizer, isso me contaram. Aí quer dizer, hoje dizem que o vento está trazendo o coronavírus, né? O coronavírus veio através do vento, tá? Certas pessoas trazem, mas ele se propaga através do vento, certo? A saliva e o vento. Quer dizer, isso já me contaram essa semana em Juazeiro. Quer dizer, até isso o povo fala. Dizem que vai existir uma cobra preta que vai comer todo mundo. Disseram que essa cobra preta é o asfalto, que vem matando o povo de todo jeito. Diz que vem um gafanhoto arrancando braço e perna e matando o povo. Dizem que é a moto. A moto matando o povo. Quer dizer, o pessoal dizem, mas crentes dizem que a palavra de Padre Cícero não foi, não é e nunca será em vão. Certo? E eu como é que se diz?
Não sou devoto de Padre Cícero, sou devoto de Nossa Senhora Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora das Graças. Foi a ela que eu pedi emprego quando eu estava desempregado. Mas sou conterrâneo de Padre Cícero, sou católico e muitas coisas que Padre Cícero disse. Não sou um fanático a favor do Padre Cícero, né? Como muitos, mas eu respeito as ideias das pessoas e respeito o que ele diz, o que ele falou, certo? Era isso aí, pessoal.